Graça e paz, queridos. Eu sou o Bispo Honorei Padilha do St. Paz Church de Pelotas, Rio Grande do Sul. Mais uma vez eu venho até você com a palavra do dia. E eu quero falar hoje o tema: o seu sucesso é decidido pelo que você está disposto a ignorar. Sabe, há pessoas que são colocadas em nossa vida, são instrumentos de Deus. A mensagem que eles trazem, os conselhos que eles dão, a estrada que eles mostram, nos levam para perto de Deus, para junto de Deus. Mas há pessoas que o diabo coloca no nosso caminho, na nossa vida, e às vezes as pessoas que o diabo coloca, eles vêm com um ar de amigo, de amizade, de companheiro, de bons conselhos, mas às vezes estão ali para nos afastar de Deus. Prova disso eu tenho na Bíblia uma passagem de um cego que foi curado, chamado Bartimeu. Ele, além de ser cego, era mendigo porque era de família pobre e miserável. E para se sustentar, para comer, ele era levado por alguém, a Bíblia não cita quem, e era colocado numa das ruas principais da cidade de Jericó, onde passava muita gente, era o melhor lugar para se pedir esmola. E Bartimeu passava o dia inteiro gritando da manhã à noite: uma esmola, com chuva, com sol, com frio, com calor, com poeira, com barro. Lá estava ele, porque se não fizesse isso, não teria o que comer no final do dia. Um belo dia, e realmente foi um belo dia, porque ele ouviu um barulho como nunca havia ouvido em toda a história da sua vida. Um barulhão enorme de muita gente. E ele, curioso, começa a perguntar: que barulho é esse? É barulho de muita gente, mas aonde é isso? E alguém para e lhe dá informação. É Jesus Cristo, que vem vindo com ele, com uma grande multidão, vem vindo por essa estrada. Quer dizer, ia passar na estrada exatamente onde ele estava. O coração de Bartimeu, cego, mendigo, pobre, miserável, bate forte. E ele, que passou a vida inteira dele sentado à beira daquela estrada, conhecia as pessoas todas que passavam ali pela audição, e ele disse: meu Deus, é a minha oportunidade. Eu nunca ouvi um barulho como esse, é muita gente. E ele alguém havia falado de Jesus para ele, e ele agora já havia ouvido falar de Jesus, porém nunca teve um encontro com Jesus. Uma coisa é alguém falar de Jesus para você, e outra coisa é você ter um encontro com Jesus. Falar é muito importante, gera fé. Ouvir falar, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você fala de Jesus para alguém, você está gerando fé naquele coração. Mas o que adiantaria a fé se ele nunca teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus? Mas ali estava a oportunidade. Então a Bíblia diz que ele para de pedir esmola, até porque Jesus não dá esmola. Esmola é algo que não resolve o seu problema, ou lhe ajuda naquela hora, mas lá no outro dia estava ele sentado pedindo esmola, e alguém lá dava uma esmola para ele. No outro dia ele tinha que voltar lá de novo outra vez. Esmola é como se fosse uma aspirina para dor de cabeça. Você toma uma aspirina e a dor de cabeça passa. Quando o efeito passa, ela volta a dor de cabeça novamente. Jesus não é uma aspirina, Jesus não é uma esmola. Jesus é a solução definitiva para as nossas vidas. Então ele para de clamar de um jeito e passa a clamar de um outro jeito. Agora o clamor não é de misericórdia pedindo algo para o homem, mas agora é o clamor pedindo misericórdia para Deus, aquele que realmente tem misericórdia da gente, tem compaixão da gente e pode mudar a nossa história. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Logo em seguida, pessoas aparecem em volta dele. Diz: tu tá louco, para de gritar, não incomodes o mestre. Aquilo ali eram pessoas usadas pelo diabo, colocadas no caminho, porque se aquele cego desse ouvido para aquele tipo de conselho, aquele tipo de orientação, ele se calaria, e Jesus passaria com a multidão de largo, e ele continuaria cego como antes, mendigo como antes, miserável como antes. Mas ele mudou, ele ignorou aquelas pessoas.
E o meu tema hoje é o seguinte: o teu sucesso é decidido por você que está disposto a ignorar. Você vai ter que ignorar alguém. Você vai ter que ignorar certos conselhos, certas posições, certas pessoas que lhe cercam, e às vezes elas estão no meio da própria família, no meio dos amigos, dos vizinhos, de pessoas que a gente se dá muito bem, até porque um estranho dificilmente vai lhe dar algum conselho. Mas lá estavam aquelas pessoas dizendo: cala a boca, não incomoda, fica quietinho, é o melhor que você faz. Mas o coração de Bartimeu rejeitou, ignorou esse tipo de conselho, esse tipo de orientação, e diz, cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá vinha ele de novo: cala a boca, não incomoda o mestre. Ele gritava mais. Lá vinha a palavra: cala a boca. E ele cada vez gritava mais. Era uma guerra. De um lado, pessoas usadas pelo diabo, e lá no coração dele, movido por uma fé de alguém que já havia falado de Jesus, agora ele não mais vai ouvir falar, mas ele vai ter um encontro verdadeiro com Jesus. Então Jesus escuta, no meio de um barulhão todo, escuta o clamor daquele cego, e ele para. Talvez houvesse um silêncio total. Por que ele parou? Por que houve esse grande silêncio? E se ouve a única voz, a voz de Jesus, dizendo: trazei-me o cego até aqui. E então alguém vai lá e diz: Bartimeu, levanta-te, Jesus te chama. Que palavra! Essa palavra é para você. Te levanta, que está prostrado, que estás aí jogado, desanimado, ouvindo um monte de conselho, ouvindo um monte de pitaco, que até agora não te resolveu coisa alguma. Alguém está dizendo: Jesus te chama, te levanta. Levanta-te agora, toma uma atitude. E ele foi levado até Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, ele ouve uma voz dizendo: o que queres que eu te faça? E ele, cego, disse: Senhor, eu quero ver. Jesus responde curto e objetivo: então vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, escamas caem dos seus olhos, e ele vê o primeiro rosto do primeiro ser humano, o rosto de Jesus. O sol, ele só sabia do sol pelo calor, mas agora os seus olhos podem vislumbrar a claridade do sol. A flor, somente o perfume, mas agora ele pode enxergar a flor que exalava o perfume. Ele estava restaurado, ele estava curado. Ele estava ali naquela hora deixando não apenas de ser um cego, mas deixando de ser um miserável, deixando de ser um mendigo. Ele não precisa mais sentar à beira do caminho com a mão estendida. Ele enxerga, ele pode voltar, ele pode trabalhar, ele pode, enfim, 1000 oportunidades estão diante dele porque ele tomou uma atitude de ignorar. Há coisas e há pessoas e há conselhos e há opiniões que você tem que ignorar se você quiser alcançar o sucesso da tua vida. Os grandes homens de sucesso neste planeta, homens famosos que se tornaram riquíssimos, que se tornaram homens prósperos, eles tiveram que ignorar muita gente, muita opinião contrária. Não vai dar certo, isso é impossível, tu não pode, tu não consegue, e etc, etc. Quem é que você está ouvindo? A quem que você está escutando? Tem gente que escuta todo mundo, ouve todo mundo, escuta todo mundo, ele não para em coisa nenhuma, não tem uma posição. Uma hora escuta o Pedro, outra hora escuta a Maria. Tem aquele ditado: Maria vai com as outras. E hoje ele tem uma posição, amanhã ele tem outra, depois ele tem outra, mas ele não sabe. Há uma palavra na Bíblia que diz: as minhas ovelhas, Jesus falando, ouvem a minha voz, mas elas não ouvem a voz do estranho. Se você não aprender a apartar, mas como é que eu vou saber, bispo, se aquela pessoa que está se chegando, se colocando ao meu lado, com um jeito tão carinhoso, com um jeito tão meigo, querendo me ajudar, que aquilo não é de Deus? É simples, é fácil. Tudo aquilo que te leva para perto de Deus, que te aproxima de Deus, é de Deus. Mas se aquele tipo de conselho, por mais meigo, mais carinhoso que venha, te afasta da igreja, te afasta da palavra, te afasta do Espírito Santo, isso não pode ser de Deus. E você vai ter que ignorar não só os conselhos, provavelmente você vai ter que ignorar também essas pessoas, porque elas estão ali usadas pelo diabo. Ah, mas eu não tenho coragem.
Você está lembrado daquela passagem de Jesus? Quando Pedro disse para Jesus: Senhor, se tu sabe que tu vai ir para Jerusalém e lá vão te matar, vão tirar a tua vida, então não vai para lá. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, para trás de mim. Pedro olhou e disse: eu, Satanás? Não, Pedro não era o Satanás, mas Pedro estava sendo usado por Satanás. Eu não estou dizendo que o teu pai, que a tua mãe, que o teu filho, que a tua filha, que o teu amigo, que o teu marido, que a tua esposa, seja lá quem for, seja Satanás. Mas às vezes nós nos deixamos usar e nós paramos para ouvir e escutar e acabamos sendo frustrados e derrotados. O teu sucesso é decidido pelo que você está disposto a ignorar. Se você não ignorar certas coisas, não deixar de lado certas pessoas e parar de escutar, você nunca vai alcançar o grande milagre, o grande sucesso que tu tanto almeja. Muito obrigado pelo teu carinho, reflita sobre essas palavras, pense bem. Um grande abraço desse teu amigo e teu servo em Cristo, o Bispo Honorei Padilha. Até a próxima palavra do dia.